Olá pessoal, hoje nós teremos uma aula de exercício e exercício de questões que caem na prova da VUNESP. Vocês vão perceber, no desenrolar da nossa aula de exercício, que os exercícios são muito tranquilos, são muito diretos. Então as provas de português da VUNESP são provas tranquilas para quem está estudando, para quem está se preparando. Então vamos lá, começando com o primeiro exercício. Considere os seguintes trechos. Pulei do número 50, 60 para o 52 e glorioso refiz meu guarda-roupa. Bom, a palavra marcada que nós temos ali é a palavra glorioso. O exercício pede que os termos destacados podem ser, no contexto em que estão empregados, correta e respectivamente substituídos. Olha, gente, muitas palavras têm vários significados. A primeira coisa que vocês têm que observar é se aquela palavra está sendo usada no sentido conotativo ou no sentido denotativo. Vamos só relembrar o que é uma coisa ou outra. Quando nós falamos em denotação ou sentido denotativo, nós temos que nos lembrar de que a denotação é o sentido real da palavra, aquele primeiro sentido que aparece em nossa mente quando nós ouvimos ou lemos a palavra. E o sentido conotativo é o sentido que nós chamamos de sentido figurado, é um outro sentido, é um segundo sentido por detrás daquele real. Então a primeira coisa que vocês devem observar na frase é se a palavra está sendo usada no sentido denotativo, real, ou no sentido conotativo. Então vamos lá. Tanto é que eles pedem que no contexto em que estão empregados a palavra poderá ser substituída. Então sempre vai depender do contexto. Então pulei do número 50, 60 para o 52 e glorioso refiz o meu guarda-roupa. A palavra glorioso tem vários sentidos, mas neste caso, já que ele pulou do número 58, 60 para o 52, então significa que ele emagreceu, ele atingiu algum objetivo que ele estava esperando, que nesse caso seria o emagrecimento, pular de um número para o outro. A palavra glorioso, neste caso, teria o sentido de vitorioso. Foi uma vitória que ele alcançou pulando do número 58, 60 para o número 52. Magro, de rosto comprido e olhos ávidos, não por sangue, olhos ávidos. Seriam olhos desejosos, olhos ansiosos, sem dúvida nenhuma. Porém, neste caso, nós não poderíamos usar a letra D porque perplexo não caberia para você substituir a palavra glorioso. Portanto, nós teríamos como resposta adequada a esse exercício a letra E. Então, nós teríamos vitorioso e ansiosos. Pulei do número 50 a 60 para o 52 e vitorioso refiz meu guarda-roupa. Magro, de rosto comprido e olhos ávidos e olhos ansiosos, não por sangue. Então, nós teríamos, portanto, aí a opção correta seria a letra E. No segundo exercício que nós temos, as palavras destacadas nas passagens. As sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo. E a segunda opção seria: é justificável diante da eterna ambivalência humana. Queremos ser bons, mas temos medo. Tem sentido contextual. Quando fala sentido contextual, é o sentido dentro daquele contexto, dentro daquela frase. Então, no caso, o número 1, as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo. O que significaria a palavra altruísta? Altruísta significa pessoa filantrópica, a pessoa que faz filantropia, ajuda os outros, sem esperar nada em troca. Então, no caso, nós teríamos ali a palavra altruísta podendo ser substituída por praticantes da filantropia. Dotadas de autonomia, não. Afáveis, até poderia, mas o altruísmo aí seria você praticar uma ação em prol do outro sem esperar nada em troca. Então, afável ali não caberia, idealmente. Coerente e dedicadas aos semelhantes também, né? Nós teríamos a letra A e a letra B podendo substituir a palavra altruísta. Porém, nós vamos então eliminar a letra C, D e E
E vamos ficar apenas com a letra A e a letra B, em que a primeira opção poderia ser substituída por qualquer um dos dois elementos. Mas, no segundo item, é justificável diante da eterna ambivalência. Ambivalência significa dois, uma ambiguidade e não uma ambiência. No caso, nós teríamos, portanto, a letra B servindo como resposta para a nossa questão. Então, gente, o que acontece? Muitas vezes nós ficamos em dúvida entre duas opções. Então, temos que observar muito bem qual é o sentido que a palavra tem naquele contexto, qual é o sentido que a palavra tem naquela frase, para você poder substituir adequadamente. Notem que na letra A você tem ambiência, uma palavra semelhante à ambivalência, no sentido de pronúncia, no sentido de escrita, porém ela não tem nenhum significado referente à ambivalência, que seria ambi, dois, então nós teríamos, portanto, uma ambiguidade. Até mesmo por conta de um prefixo, ambi, você pode chegar na resposta. Mesmo que você não entenda ou não conheça, porque ninguém é obrigado a conhecer todas as palavras, o significado de todas as palavras, muitas vezes você pode sair na resposta apenas observando elementos pertencentes àquela palavra. E no caso da ambivalência e da ambiguidade, nós teríamos o mesmo prefixo com o mesmo significado. Portanto, a resposta da questão número 2 seria a letra B. Trabalharemos agora verbo, Lembrando que verbo é uma palavra de extrema importância, óbvio, dentro de qualquer texto. Nessa primeira questão aqui do verbo, a vida moderna e o apoio institucional e social ao idoso transformaram a velhice em um período possível de vida ativa, em que podemos manter o nosso corpo fortalecido e saudável e continuar desfrutando dos melhores prazeres da vida. Esses benefícios juntos nos permitem manter afastada a trágica ideia da morte próxima. Bom, o que ele vai pedir aqui? No trecho acima, a vida moderna e o apoio institucional e social ao idoso transformaram a velhice. Então ele sublinhou aí, destacou o verbo transformaram. E a primeira coisa que nós temos que observar, em que tempo está flexionado esse verbo? Transformaram está no passado, está no pretérito. E ele pede aqui que esse termo ele vai expressar uma ação. Então, já vimos que é uma ação passada, uma ação que já acabou, que já foi concluída. Então, nós não podemos optar pela opção A, porque diz que é um presente habitual. Presente habitual, vou dar um exemplo para vocês. Caminho todas as manhãs. Não significa que eu esteja caminhando agora, mas é um fato constante. Então, é um presente habitual. É um hábito que eu tenho de caminhar todas as manhãs. Futura hipotética. Uma ação futura e hipotética, aí nós passamos para o modo subjuntivo, que é um modo, uma maneira que você tem de trabalhar o verbo de uma maneira duvidosa, uma maneira hipotética. Então eu diria, quando eu chegar, ou se eu chegar, é uma hipótese, não é um futuro certo. Não é o caso do nosso verbo, da nossa forma verbal transformar. Depois nós temos na letra C, uma ação futura e pontual. Neste caso, nós trabalharemos com o modo indicativo, que é um fato certo. Então, eu diria para vocês que semana que vem eu viajo. Semana que vem eu farei um concurso, prestarei um concurso. É um futuro pontual, ou seja, um fato que ainda não aconteceu, mas ele é praticamente certo. Não é o caso também do nosso verbo. Já vimos que é uma ação passada. Então, de cara, poderíamos eliminar as 3 primeiras opções. Não é presente, não é futuro. Já havíamos visto que é um fato no passado, a vida moderna e o apoio institucional ao idoso transformaram a velhice, então um fato passado. E nós ficaríamos então com as 2 opções finais, a letra D e a letra E. Uma ação passada e durativa e uma ação passada e pontual, quer dizer, aconteceu num certo momento. Quando nós falamos em ação passada e durativa, é o pretérito imperfeito. É aquele passado contínuo, é aquele passado que não foi concluído. É uma ação passada, mas ela não tem um tempo exato. Se eu dissesse para vocês que eu andava a cavalo quando criança, é uma ação contínua no passado, durativa no passado. Uma ação pontual é um passado acabado,
concluído. É aquele que começou e lá mesmo no passado ele teve a sua finalização. Então é o que nós temos ali. A vida moderna e o apoio institucional e social ao idoso transformaram a velhice. Já transformaram, já acabou. Então não é um passado durativo, e sim um passado pontual, que nós chamamos de pretérito perfeito, do modo indicativo.